Fala, gente que se liga aqui no meu canal do YouTube. É um prazer estar com você numa outra segunda-feira, uma alegria. E você já sabe que eu estou nessa introdução do vídeo aqui para te pedir um favor. O favor de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, para que nós possamos alcançar outras pessoas. E um meio também para alcançarmos outras pessoas é você engajar aqui no vídeo. Como isso? Deixar um comentário, um amém que seja, um joinha que seja no comentário. Isso já faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. E compartilhe com seus amigos. Vamos fazer desse canal um canal de bênção na vida de outras pessoas. Excelente vídeo para você. Que Deus continue aperfeiçoando o poder dele em você. Existem situações na nossa vida em que notícias não tão boas, notícias às vezes que vão contrárias à nossa vontade, chegam à nossa porta. Nós não escolhemos o dia, nós não escolhemos a hora, elas simplesmente chegam. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas de repente estava tudo bem ou saindo conforme você queria e gostaria, e de repente uma notícia ruim bateu à sua porta, mesmo sem você querer. Porque as notícias ruins, aquelas que nós não queremos ouvir, elas sempre chegam, independentemente se você tem condições financeiras favoráveis ou não, independentemente se você mora num local bom ou não, se você tem um emprego bom ou não, elas sempre chegam. Mas a palavra que eu tenho para você da parte de Deus neste dia é que Deus, Ele sempre resolve fazer dessas notícias ruins uma ponte para nos levar em direção ao projeto que Ele tem na nossa vida. A diferença de nós atravessarmos essa ponte e de quem não atravessa é quando nós escolhemos levantar. É quando nós escolhemos que essas notícias ruins elas não terão força suficiente para nos parar. Quando a gente volta na palavra de Deus, Lucas capítulo 14, nós vemos a história de um jovem rapaz, o filho pródigo. Talvez você conheça muito bem essa história, se não, eu gostaria de te relembrar. Um jovem, ele quis viver a sua vida e já quis adiantar logo a herança, fala: pai, eu não vou mais viver aqui com o Senhor, eu vou cuidar da minha própria vida, eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou viver o meu sonho, vou curtir o mundo. Aquele filho pródigo, ele tem uma decisão não favorável para ele. E acontece é que com o passar dos dias, aquela fortuna que ele havia juntado ali, pegado do seu pai, ela se esvai, ela se acaba. E com isso todas as pessoas se retiram dele. Ele já não tinha mais amigos, ele já não tinha pessoas próximas e estava sozinho. E numa situação deplorável. A palavra de Deus vai nos dizer que ele estava ali junto num chiqueiro, junto com os porcos. Mas é interessante que aquele filho pródigo, ele tem uma decisão que muda a vida dele. Ele tem uma decisão que faz ele vestir roupas novas. Ele tem uma decisão de voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai coloca um anel no dedo dele. E aquele anel, quando o pai coloca, simboliza honra da parte do pai a um filho. Naquela época simbolizava. Agora, quando o filho estava lá naquela situação deplorável, cheio de notícias ruins, sem esperança, sem perspectiva talvez de melhoria, porque ele havia sido cruel nessa decisão com seu pai, talvez ele poderia pensar: não posso voltar para o meu pai, porque o meu pai, eu rejeitei ele, eu rejeitei a casa do meu pai. Só que a palavra de Deus vai nos dizer, Jesus narrando essa parábola diz: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Sabe, tem momentos na vida que por decisões nossas, por escolhas nossas, nós somos encurralados e colocados em uma situação deplorável, em uma situação não favorável. Mas a gente tem que aprender com esse filho pródigo a se levantar, mesmo em meio a notícias ruins, e ir em direção e estar perto e ter intimidade daquele que realmente importa, que é o nosso Pai Celestial. Uma outra situação que nós lemos é a situação de Elias. Elias, quando tem aquele momento tão glorioso na vida dele, no ministério dele, de fazer cair fogo do céu, quando Jezabel sabe da notícia por meio do esposo dela, o rei Acabe, que ele havia matado todos os profetas, que ela era tão devota a Baal, Jezabel se enche de fúria e fala: tão certo como eu estou aqui viva, esse Elias vai morrer, ele não escapa de amanhã. Elias foge com medo e se coloca numa caverna. Uma notícia ruim tinha batido na porta dele sem ele querer. Ele havia acabado de trabalhar para Deus, mas mesmo assim estava numa situação difícil agora. E quando ele entra naquela caverna, toda naquela tristeza, cercado por aquela depressão, ele teve que tomar uma decisão. A palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Reis capítulo 19 que a voz de Deus ecoa ali naquele local e Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui?
Naquele momento Elias tinha duas opções: ou ficar remoendo aquela tristeza, nossa, mas eu estava trabalhando, eu estava cumprindo o meu propósito, o meu ministério da parte de Deus, fiz aquilo que Deus havia designado e mesmo assim agora eu estou correndo risco de perder a minha vida. Elias poderia ficar se questionando e se martirizando e talvez até dar a cabo ali, tirar a sua própria vida. Mas Elias decidiu se levantar. Essa decisão de Elias trouxe tantos benefícios da parte de Deus para Elias, que Elias não provou a morte. Elias ele foi arrebatado em vida. Elias não passou essa morte física que todos os homens passam aqui nessa vida, porque ele decidiu se levantar. Num outro dado momento, a palavra de Deus nos narra lá em Mateus capítulo 14, o evangelista Mateus vai narrar a história quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. João Batista era parente, primo de Jesus, e não somente isso, ele era contemporâneo. João Batista foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Quando a notícia da morte de João Batista chega até Jesus, aquela notícia ruim bate na porta de Jesus, Jesus não estava esperando aquilo, e Jesus se retira de todos, deixa todos os discípulos, toda aquela multidão que o seguia, pega um barquinho e vai sozinho para o meio do mar. Jesus poderia ficar remoendo ali muito tempo aquela notícia ruim da morte do seu primo, do seu amigo querido, do seu precursor, mas ele não fez isso. Ele não ficou remoendo aquela tristeza, ele não ficou remoendo aquela dor. Ele por um tempo ali chorou, mas partiu para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chegou do outro lado do mar da Galileia, ele curou todos os enfermos. Isso porque Jesus colocou as coisas em ordem, ele tirou um tempo para ele, mas ele decidiu se levantar. Assim é na nossa vida. Notícias ruins vão chegar sempre, mas o decidir se levantar é com você. E quando você se decide levantar, não, eu vou decidir. O meu casamento não vai ficar assim, a minha empresa não vai ficar assim, a minha vida não vai ficar como está. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu Pai, eu vou cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou cumprir aquilo que Deus já escreveu na minha história, para que eu viva o melhor dessa terra. Quando você decide se levantar, você vive milagres, você vive a bênção de Deus. Decida se levantar. Eu desejo que essa semana seja uma semana excepcional para você, para que você possa fazer uma semana acima da média. Faça dela uma semana excepcional e que Deus te abençoe.